Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiro eu quero registrar que votei sim. Votei a favor do projeto, vereador Kevin Krieger. Votei a favor da mensagem retificativa. E quero dizer que, infelizmente, quando as pessoas são mal lideradas, acontece esse tipo de problema. A categoria não levou e o fato estava aqui. Agora só resta os líderes vaiarem para tentarem apagar o seu erro. Mas a categoria não levou porque faltou voto daqueles que se abstiveram. Se tivessem votado favorável, vocês já tinham ganhado. Já tinham ganhado. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de relatar, relatório de viagem, figura regimental, que fui convidado há 2 semanas, período do início do nosso recesso, para visitar um dos momentos mais tristes, dramáticos e terríveis da história da América Latina. Nós tivemos na cidade de Buenos Aires, próxima a nós, o maior atentado terrorista da história do nosso continente. 80 pessoas morreram naquele atentado e mais de 100 pessoas ficaram feridas. A vítima mais jovem daquele atentado foi um menino de 5 anos, que caminhava com a sua mãe na esquina, quando um furgão trafique, com 300 quilos de explosivos, explodiu em frente do prédio da Associação Mutual Israelita Argentina, a AMIA. O governo argentino inicia as investigações e descobre que esse atentado é fruto de uma articulação internacional patrocinada pelo governo islâmico, pela República Islâmica do Irã, que infiltrou, que cooptou um terrorista do Hezbollah no Líbano, trouxe esse terrorista através da Tríplice Fronteira, internalizou esse terrorista na Argentina, comprou explosivos na Argentina e colocou este furgão, vereador Paulinho, com 300 quilos de explosivos na frente desse prédio e fez o maior atentado terrorista que o nosso continente já experimentou. A este evento, vereadora Mônica Leal, vereador Guilherme Vilela, compareceram os familiares das vítimas, compareceram milhares de pessoas, compareceu toda a solidariedade de toda a população da Argentina, porque de fato é uma tragédia que permanece aberta, porque até hoje os responsáveis não foram punidos. Houve ampla investigação internacional, os responsáveis por esse atentado se refugiaram na República Islâmica do Irã e lá continuam até hoje fora do alcance das autoridades internacionais, inclusive com mandado de prisão decretado pela Interpol. O que é mais assustador de tudo isso é que na noite anterior, o relato da Procuradoria Argentina, do Ministério Público da Argentina, informou, e eu era o único parlamentar brasileiro lá presente, que até poucos dias antes, até poucos meses antes do atentado, havia dúvida nos terroristas que patrocinaram o ato, os radicais islâmicos do Hezbollah e do Irã, de que se esse atentado iria ser feito no Brasil ou na Argentina. Eles decidiram, nos últimos momentos, que o atentado seria praticado na Argentina, em virtude de que lá na Argentina a comunidade israelita era maior do que aqui no Brasil. Este atentado, como todo atentado terrorista, é algo absolutamente abominável, porque ele atinge pessoas inocentes. Ele vitimou, repito, mais de 85 inocentes civis, todos eles, e feriu mais de 100. Neste mesmo momento, nós fizemos um congresso de parlamentares para tratar de legislação antiterrorista. E os depoimentos que nós tivemos de parlamentares, senadores, inclusive 2 senadoras da Bolívia, são das relações mais do que promíscuas que estão sendo levadas a cabo pelos governos de esquerda da América Latina com os regimes ditatoriais, porque todos são islâmicos do Oriente Médio, especialmente com o regime do Irã, com o movimento terrorista do Hamas e o movimento terrorista do Hezbollah, que não prezam a vida humana, que utilizam inclusive os seus próprios como escudos humanos, que fazem das suas cidades locais onde desferem ataques contra outros países, especialmente o país de Israel. E o que é absolutamente lamentável, e que se pôde ver, e que foi denunciado pelas senadoras da Bolívia, pelos deputados da Venezuela, é a absoluta complacência,
o conluio, a cumplicidade dos governos de esquerda por uma visão absolutamente equivocada da esquerda, porque Israel foi durante muito tempo, e é ainda, e o vereador Vilela sabe disso, o berço, o esteio de movimentos de esquerda muito importantes, porque lá existem os kibbutz e os kibbutzim, que são organizações, comunidades, que se organizam e se constituem com uma visão de esquerda. Lá tem partido socialista, tem movimento, lá tem democracia, o que é mais importante, quando nos países árabes nós não temos democracia, e nenhum deles tem democracia, mas esses governos de esquerda da América Latina, sistematicamente, têm se aliado num discurso absolutamente equivocado, errado e odioso, de simplesmente professar, de forma superficial e subliminar, com uma associação absolutamente ingênua e medíocre, eu diria, do imperialismo americano com o sionismo israelense, e a partir daí demonizando, na verdade preconizando o fim, a extinção do Estado de Israel. Esse é o pano de fundo de todo esse movimento que tivemos hoje aqui, infelizmente na Câmara, mais um capítulo dessa questão. Eu acho muito curioso, senhor presidente, senhores vereadores, que venham se falar, alguns movimentos aqui, em liberdade, em direito dos homossexuais, em direitos das mulheres, em liberdade religiosa. Os partidos de esquerda, e está aqui o vereador Pedro Ruas, se apresentarem como arautos dessas liberdades e defenderem regimes, que são regimes que absolutamente não prezam nenhum desses valores, vereador Pedro Ruas. E eu quero, e Vossa Excelência é um homem inteligente, e eu quero lhe fazer esse desafio, de, por favor, me enumerar um desses regimes que respeite o direito das mulheres. Não há nenhum. Onde haja democracia, vereadores do PT, não há nenhum. Isto que estão fazendo hoje aqui, incensando o regime do Hamas, e silenciam com relação ao Egito. Por quê? Porque é uma visão hipócrita da esquerda brasileira, dessa odiosa postura que a esquerda brasileira adotou nos últimos tempos, que na verdade encerra, ao fim e ao cabo, um preconceito antissemita. Vereador, porque deseja... Acabou seu tempo de liderança, o senhor está em tempo de viagem. Tempo de liderança. Não, o senhor está de viagem. A liderança o senhor falou antes. Pois eu fiz o tempo de viagem, o relatório de viagem. Não há... A ordem dos fatores não inverte... Não... Ok, vereador, o senhor tem mais 4 minutos mesmo. A ordem dos fatores não inverte o resultado, senhor presidente. Então, não altera o resultado. Muito obrigado, Carlos. É absolutamente equivocada essa visão. Incensam regimes que, diariamente... É óbvio, vereador Vilela, que é preciso fazer um parêntese. Ninguém aqui é insensível quando vê uma criança, por exemplo, sendo vítima de um bombardeio. Todos nós nos horrorizamos com isso. Não é essa a questão que está em jogo, vereadora Mônica. A questão que está em jogo é o direito à existência pacífica e soberana do Estado de Israel. E é a visão assimétrica e unilateral da nossa esquerda, vereador Pedro Ruas, patrocinada pelo seu partido, pelo PSOL, patrocinada pelo Partido dos Trabalhadores, patrocinada pelo PCdoB, que está importando para dentro do nosso país os seus partidos, o ódio que aqui nós não tínhamos, que está estimulando o antissemitismo, que está atacando a histórica comunidade judaica brasileira, que, como por exemplo na Alemanha, viveu 40 gerações até ser exterminada. 40 gerações até ser exterminada. Foram heróis, inclusive, na Primeira Guerra, até irem para as câmaras de extermínio. E o que os seus partidos, o PT, o PSOL e o PCdoB estão fazendo é isso, importando conflito, distorcendo os fatos, porque Israel não quer, não deseja nada além do seu direito de existir. Antes dessa ofensiva, que volto a dizer, tem cenas terríveis que nos enlutam a todos. Recebeu nas suas cidades todos os dias barricadas e barricadas de foguetes, lançadas a esmo contra a população. Eu tenho uma filha de 19 anos que mora na cidade de Haifa. 5, 6 vezes por dia tinha que ir para abrigos subterrâneos. As cidades só não foram destruídas porque Israel é uma nação desenvolvida e se desenvolveu porque é democrática, porque investiu em universidades, porque as mulheres, vereadora Fernanda, a senhora que brada, as mulheres lá são livres. Eu quero ver a senhora no Afeganistão, vestida do jeito que se veste, não caminha na rua. Porque é uma postura hipócrita, a sua e a da esquerda, não caminha na rua,
no Egito, na Jordânia, na faixa de Gaza, administrada pelo Hamas, a senhora não caminha na rua com as suas roupas, porque lá não há liberdade para mulheres. Lá as mulheres não têm direitos. Não têm direitos. Não tem esse problema na Cisjordânia. Por quê? Porque quem administra a Cisjordânia é a autoridade do Fatah. O que eu advogo, o que eu quero, é 2 estados, 2 nações e os povos vivendo em paz. 25% da população de Israel é árabe. Não sabe quem nunca foi lá. Caminhar por Jerusalém é entrar em mercados que os árabes são donos. E a Haifa, a grande maioria dos habitantes de Haifa são árabes. Perguntem a eles se eles querem morar na faixa de Gaza com os radicais do Hamas, que estrangulam, que enforcam, que matam, que incendeiam cristãos. Por que não falam do problema da Síria, onde 120 mil pessoas foram mortas? Isso não interessa para essa esquerda. Por que não falam do Egito, onde derrubaram a tal da Irmandade Muçulmana, essa de radicais ligados ao Hamas, que eles defendem aqui, e que foram todos, mais de 1000 condenados à morte no Egito, pelo tipo de política que faziam lá, essa política odiosa, de extermínio. Por que não mostram os cristãos nesses países sendo crucificados? Na África, no Oriente Médio. Isso não mostram, isso silenciam, porque na verdade escondem o seu preconceito, aqueles que se dizem libertários, a sua xenofobia, o seu ódio, o seu desejo de extinção do Estado de Israel. Que, volto a dizer, é democrático, lá tem um parlamento, tem árabes no parlamento de Israel, parlamento como o daqui. Vai ver se tem parlamento na faixa de Gaza, vereador Pedro Ruas. Não tem. Não tem parlamento na faixa de Gaza. O senhor não teria voz na faixa de Gaza, vereador Comaceto. Lá o povo não vota. Lá quem discorda morre. Israel, que vocês pintam como monstro, é uma nação absolutamente desenvolvida, num território a metade do estado do Rio Grande do Sul. A última vez que fui lá, que é exemplo do tratamento de águas, entre o mar e a fronteira da Cisjordânia, são 18 quilômetros. É menos do que daqui a Belém Novo. Mas que imperialismo é esse? Não sabem sequer o que é sionismo e ficam repetindo bobagens. Não sabem o que é sionismo. Os judeus foram expulsos da sua terra por 3 vezes. Voltaram. E o sionismo é o seu direito de viver na sua terra ancestral. Porque quem for a Jerusalém, no Monte das Oliveiras, vai ver que tem um cemitério que tem 5.000 anos. Há 5.000 anos os judeus estão na sua terra. Lá é a terra deles. E o que vocês querem, PT, PSOL, PCdoB, é negar aos judeus o estado de terem, o direito de terem a sua terra. O que os judeus querem é viver em paz. E que os árabes respeitem. Porque são 40 milhões na volta, são 7 milhões, é menos do que a população do estado do Rio Grande do Sul. Num país que tem tecnologia hoje espacial, num país que reaproveita 92% das suas águas, num país que, eu repito de novo, é democrático, que tem um parlamento como esse, que tem representação árabe, num país que tem universidades, num país que tem o 2º maior centro de excelência em pesquisa, que é o Technion de Haifa. Só melhor é o MIT dos Estados Unidos. Num paizinho desse tamanho, que a esquerda não quer que viva, que a esquerda quer extinguir, quer dizimar, porque na verdade atrás desse discurso está a vontade de aniquilar os judeus, está o ódio. Mas Israel aprendeu a se defender. Depois de 6 milhões de pessoas, como gado, levadas a câmaras de concentração, homens, mulheres, crianças, velhos, idosos, viajando dias e dias, em pé, presos em trens, em condição subhumana, indigna, mortos pior que animais, Israel aprendeu a viver e a se defender. E não obstante o que digam, o que mintam, o que falem, Israel vai continuar vivendo e quer viver em paz. Se os movimentos radicais forem extintos e se Israel viver em paz, sem bombardeios, sem foguetes, paz na Terra Santa